embora. Não, não tá. A família foi embora. Como é que ele chama? Fala o nome dele. Não precisa lhe chamar por nome, lhe fala só acorda, lhe grita no ouvido. Ele fala com eles, mas vou acordar. É. Acorda! Acorda! Tem como lhe coisa? Acho que ele está me ouvindo. Acho que ele está para. Olha, se não acordar, é porque já era, tá? Não, já foi mesmo. Já foi, né? Já foi. Não foi aqui, dá só eu não sei. Já estamos na live. Vai. Já estou na live. Eu vou já entrar. Sim, vou começar a entrar para Tá. trabalhar. Também minha cruz. Outra vez. E sempre a trabalharmos. Maranata. Boa tarde, camaradas e camarados. Mas vou trabalhando e vou pregando também. Como fiz a vez passada, né? Não vamos omitir uma em detrimento da outra. As duas manifestações ou ministrações vão acontecer agora. Palavra curas. E eu vou pregando e vou ministrando. É só vocês darem toque a Jussara, comunicar-se aí no chat. E eu estou atento no chat. Sabem qual é o problema? Qual é a causa? Qual é o motivo que faz com que o Evangelho na Terra se tornou anedotas, histórias? Qual é a causa que fez com que o Evangelho se tornasse diferente em relação ao de ontem? Ainda que a gente repita as frases todas e as suas palavras e respeitemos as vírgulas e as pontuações, os acentos, os traços, mas ainda assim descobrimos, pelo menos aqueles que têm o senso, como eu teria descoberto isso, descobriram que verdadeiramente alguma coisa estava a faltar no Evangelho. Mas eu vi uma coisa também, esses tolos pregadores do Evangelho nunca questionaram se o que faltava. Sabe, a falta da revolta levou as pessoas no conformismo, numa liturgia evangélica, homens e mulheres esfriados, carnais, mortos, e ninguém questionou o porquê. Um dia Gideão questionou e se revoltou. Toda vez que a gente questiona, a gente tem que tomar atitude, porque muitos também questionaram e terminaram no questionamento. É verdade, para você tomar atitude, você tem que ter uma luz. Para você tomar atitude, você tem que ter fé e determinação, e não fé carnal, mas sim espiritual. E só o homem terá fé espiritual se porventura ele buscar a Deus. É verdade que Deus acha homens. Antes mesmo já respondeu, mas não, responder não. Sei que ele já está aí. A cena. Confirmar que já estou na sala para eu orar, né? Então, feito isso, muitos até questionaram, mas nunca se revoltaram. Porque questionar e não se revoltar é a mesma coisa, aceitar a situação que prevalece, mesmo com questionamento. Então, e esse questionamento tornar-se-á, ou tornar-se-á, sim, em uma murmuração. Quando nós questionamos Deus, questionamos a falta de Deus, a falta da eficiência da palavra, do poder do Espírito na terra, ou então entre nós que o invocamos,
se nós não buscarmos, primeiro buscar o que devemos fazer para sairmos dessa. Aliás, antes disso, procurar saber o que é que se passa. Qual é a causa da letargia? Qual é a causa da falta da eficiência? E depois disso, receberemos a resposta e também a orientação. Então, depois de nós compreendermos o motivo que nos leva ou que nos levou a estarmos como estamos, mortos, e depois perguntaremos ao Senhor se o que devemos fazer para nós mudarmos a situação. E depois nós vamos tomar atitude com revolta, claro, para buscar mudança. Só que todo aquele que quer buscar mudança, ele se coloca como um revolucionário, é uma revolução. Toda mudança exige um esforço. Toda mudança exige trabalho. Por que a mudança exige esforço? Porque para você desejar mudar uma situação, uma coisa que já existe, uma estrada que já foi feita, vai precisar de trabalho. Primeiro, aqueles que fizeram aquele trabalho, aquele serviço, aqueles que implementaram aquela casa, aqueles que edificaram aquele muro, aqueles que edificaram, então, fizeram aquela estrada, eles vão defender o que é deles. Então, na defesa do que você encontrou, você vai precisar lutar. E é esse esforço. Jesus chamou de violência. Você vai ter que usar violência. Estou a falar violência segundo Deus, não segundo a carne, não. Que é começar a se matar com armas e cruzadas e outras coisas. Não. Segundo Deus no espírito, violência, combatendo o adversário que também é espiritual. E automaticamente, ao vencê-los, você vai conseguir mudar a situação. Enquanto você não vencer eles, não consegue mudar a situação. Porque aquele que estabeleceu uma regra, ele tem armaduras para defender as suas regras. Veja como as nações se armaram na Terra. Enquanto o Ocidente, nos últimos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, estava somente apaixonado pelas riquezas e também apaixonados para destruir a África e outras nações pobres, sugar as suas riquezas, maltratar, provocar guerras. Já estou na sala, pai. Sim, Jussara, eu vou assoprando. Quando você dizer estou, vou só soprar e os milagres vão seguindo, por quanto eu estou a pregar. Glória a Deus. E já está, vai noutra sala. Glória. Então, feito isso, só um exemplo. O Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial, eles não se prepararam para a Terceira Guerra. Não se prepararam para a outra guerra. Então, o que é que eles fizeram? Estiveram em banho-maria. Estiveram apaixonados pelas riquezas, comer bem, viver bem, se prostituir, maltratar outros povos, provocar guerras, sugar as riquezas. Então, acumularam riquezas, deram bem-estar aos seus povos e pronto. E pensaram que a situação continuaria. Agora, quando se levantou outra vez o muro de Berlim, o muro de Berlim espiritual, através da ascensão no poder do Putin. O Putin, quando ele sobe no poder, ele estava a levantar a União Soviética outra vez. Estava a levantar os muros de Berlim que foram derribados. E silenciosamente o Putin começou a se preparar. O Putin sabia que poderia ser sancionado pelo Ocidente quando ele atacasse a Ucrânia. O Putin sabia disso tudo. Se preparou, quer militarmente, formou o exército, armou o exército, aumentou as armas nucleares. É incrível. Criou armas como Satã, colocou satélites no espaço, não somente no âmbito econômico, então, sei lá, científico, mas também militar. Só que a América foi viva. A América não dormiu à sombra da bananeira. A América investiu para que continuasse a dominar o mundo. A América não confiou na falsa paz. Veja a China, que era uma nação desconhecida, que até perdeu a guerra na Segunda Guerra, perdeu nas mãos dos japoneses.
Aliás, o Japão que perdeu a guerra na Segunda Guerra, a América ajudou eles, China que veio do nada, que era um comunista, filho dos comunistas, se armaram, se fortificaram, se fortaleceram, no anonimato. Isso é um exemplo que eu estou a dar. Então, e assim, agora que o mundo perdeu a estabilidade, agora que o mundo perdeu a paz, os fortes estão a rugir, os fortes se manifestaram. E o Ocidente se viu que nunca foi forte, que a fortaleza antes da Segunda Guerra já não existe no Ocidente. E por isso tem que andar atrás do quem? Do Trump, para implorar o Trump para que a Rússia, o Putin, não acabe com eles. Então, eu estava a dizer que aquele que tem um domínio, ele protege o domínio. Jesus falou isso. Que enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo que ele possui. Em segurança. Armado com toda a armadura. Para proteger o que ele possui. Para alguém poder repartir os bens desse valente, precisa ser mais que ele. E para ser mais que ele, tem que se armar até os dentes. E tudo é no terreno, não é só com palavras. E depois, entrando no terreno, aquele que perder, torna escravo. E é repartido o seu despojo. Aquele que vencer se torna o Senhor. Então, o problema do Evangelho está nisso. Eu só dei exemplo das coisas políticas, ou então militares, no âmbito militar. Noutra sala, Jussara, sejam todos curados. Você que é novo, estou a curar as pessoas. Assim, só mesmo soprar, você não sabe nada. Fica só mesmo aí, depois você vai ver os testemunhos que vão seguir. Estou à espera aí, Dona Jussara. Então, feito isso, o Evangelho, ele está como ele está, porque faltou alguma coisa. O que é que faltou? Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E depois ele comissiona a igreja. Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura, até nos confins da terra. Aquele que crer e for batizado vai ser salvo. Formem discípulos. Fazem discípulos em todas as nações. E eles foram. Mas antes disse que ele teria recebido todo o poder, nos céus e na terra. Quer dizer que não havia um outro nome além dele, quer no céu como na terra. Ok? Todos os nomes estavam abaixo do nome dele. Agora está a mandar, aquele que tem todo o poder, está a mandar os seus discípulos, que ele preparou durante 3 anos. Está a lhes enviar, vão, preguem em todas as nações, discipulem, batizem as pessoas, ensinem as pessoas a permanecer nessas palavras que eu vos tenho ensinado, ensinem os humanos a guardarem a palavra que eu vos ensinei, e eles foram na comissão que Jesus lhes deu, no mandato que receberam, e foram com autoridade de Jesus. E assim o reino das trevas não pôde lhes resistir, porque esse Jesus que os enviou disse que recebeu todo o poder, quer no céu como na terra. E quando é que ele recebeu esse todo o poder? Jussara, outra vez, sejam todos curados em nome de Jesus. Quando ele os derrotou, não lhe foi entregue gratuitamente, sem fazer nada. Ele fez um bom combate aqui, ele lutou, ele prevaleceu, ele deu a sua vida, ele ressuscitou, agora que subiu no céu, foi coroado e foi honrado. E lhe foi dado todo o poder. E agora, esse poder que ele recebeu é que ele deu ao seu discípulo. Vão debaixo do meu poder, vão sobre a minha comissão, preguem a toda criatura, idem, ensinem a guardar a minha palavra, formem discípulos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer vai ser salvo. E eles foram e tiveram sucesso. Agora, por que a igreja mais tarde não tem sucesso? Só que eles nem sabem que não tem sucesso. Infelizmente. Eles nem sabem que não tem sucesso. A maior derrota da igreja não é somente não ter Deus.
A maior derrota da igreja não é somente falta de Deus. É falta de Deus e acreditar que tem Deus. Porque quem não tem Deus e sabe que não tem, só vai permanecer a falar de Deus, a pregar Deus, se ele quiser, se for um aventureiro. Tu não tens, estás a fazer o quê? Mas quem não tem e descobrir que ele não tem, ele vai buscar para ter. É isso que eu fiz. Minhas histórias não cessam. E eu as repito várias vezes. Eu ia nos hospitais curar os doentes, mas os doentes não eram curados. Outra sala, pai, agora voltei no hospital. Jussara, há 21 anos eu saí dos hospitais, agora voltei. Recebam cura nessa sala todos os doentes, em nome de Jesus Cristo, mas todos. E eu não fui naquela conversa de todos os outros cristãos. De curou, fé. Não, eu não sou um animal, pá. Eu tenho uma mente sã. Eu tenho faculdades mentais. Tenho um raciocínio lógico. Eu não sou cego, não. Eu vi que não havia poder. Que o poder que me foi ensinado não existia. Que o poder que a gente falou toda a vida não existia. Era só conversa. Palavras. As orações não funcionavam. Nem dor de cabeça saía. Acho que eu tinha que continuar assim. Não, mas eles continuaram assim, infelizmente. Eu me revoltei, eu falei, não, alguma coisa está errada. Eu não tenho poder. Eu vou começar a me enganar a mim mesmo porque tenho poder para quê? Não. Olha, Hospital Maria Pia, Américo Boa Vida. Voltarei, tá? Falei assim, quando eu receber poder, depois volto. Veja só, os meus pés não precisaram pisar no hospital e eu estou a esvaziar os hospitais hoje. Em todas as nações. Em todas as nações estamos espalhados. Eu não precisei ir no Américo Boa Vida. Não preciso ir na Maria Pia ou Lucrécia. Não preciso ir no hospital não sei do quem. Na outra sala, pai. Não precisei ir no hospital geral. Estou a curar agora nesta sala. Jussara, receba a cura todos nessa sala. Em nome de Jesus. Pois eu tenho. Quem tem, tem. Mas um dia eu não tinha. E eu reconheci que eu não tinha. E me revoltei. Eu não descobri que não tinha. E reconheci também que não tinha. E me conformei. Vamos fazer o quê? A vida é mesmo assim. Não. E eu disse, eu vou buscar o poder. Eu vou orar até achá-lo. Se é buscar, é com oração que se busca o poder. Então, o Hospital do Prenda está vazio, ouviu? Quem é que desvaziou o Hospital do Prenda? É a Marcela. Foste lá, Marcela. Ouviu? Marcela foi desvaziar outra vez. Marcela Lopes Márcia. Não, mas a Marcela Lopes Márcia, aquela Marcela é outra. É mesmo ela? É a irmã da Marcela. Zacarias. Ok? Eu acho que é mesmo ela. Então, hoje agora, eu não preciso ir lá. Está aí o Prenda desvaziado. Marcela está a contar testemunho. É mesmo ela. Porque ela pediu, queria para o hospital. Quem? Tem lá alguém que trabalha lá que disse, vem aqui. E ela foi. Foi com quem? Ouviu? Foi desvaziar o hospital. Mas quando? Quando eu reconheci que não tinha poder e me revoltei e fui buscar o poder. Então o evangelho no seu geral, na sua generalidade, está nessa condição. Faltou isso que eu fiz. E eu não fiz somente no tocante à manifestação do poder, das curas. Fiz no geral. Eu vi, por isso eu saí da Igreja Universal. Não porque eu quis sair. Quando ele me tirou, o propósito era esse. Ok? Eu vi que a igreja não era aquilo que a gente pensava. Eu vi que a igreja não tinha vida. Eu vi que a igreja era um cemitério dos ossos secos. Foi cobrar Alice. Amém. Eu vi que, olhando para a Bíblia, não é isso que eu vi na igreja.
que alguma coisa estava longe da igreja primitiva. Alguma coisa faltava. E descobri que, por causa do pecado, a igreja estava morta. E descobri que eu precisava buscar Deus até achá-lo. E é isso que eu fiz. E achei Deus. Na outra sala, pai, Jussara. E todos eram curados. Mas nós não ficamos na história. Ai de mim, se o Evangelho for uma história dos Atos dos Apóstolos. Não, Atos de Elias agora. Glória a Jesus. Atos de Elias. Oh, aleluia. Atos de Elias. Ok? Eles vão dizer, tem que falar Atos do Espírito Santo. Vocês aceitaram que o Atos é Atos dos Apóstolos, agora de mim vocês não querem aceitar. Não, eles aceitaram que aqueles atos foram dos apóstolos. Está lá, Atos dos Apóstolos. Agora eu estou a dizer Atos do Marcelino. Vai dizer, está se vangloriar. Veja só, que geração é essa? Com flauta não dançam. Lamentação não choram. Não. Mas eu não vim para vos tocar que é flauta, não. Eu vim para vos fazer chorar, é? Lamentação. Desta vez não tem flauta. Não tem flauta, não. É lamentação. Choro e lágrimas. Assim como o Raquel. São ais. Porque é a certeza da restauração que se manifestou. Então, feito isso, é isso que faltou no Evangelho. É o reino de Deus manifesto, não na história. Reino histórico. Não temos história dos reinos aqui. Reino do Mbula Matadi, reino do Ndongo, reino do Congo, reino do Baelundo, do Cuico II, reino não sei do que, do Mandume e dos Conhamas, reino dos Luvales, reino não sei de que, Chokwe, do Lunda Chokwe, reino... Tudo isso tem história. Nós estudamos essa história. Conhecemos essas coisas pela história. Estudamos a história. Mudou o quê? Não mudou nada. E a igreja virou uma história. A igreja primitiva, os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos de Jesus Cristo são histórias. Infelizmente. Por isso, o mundo das religiões que além, ou então fora do cristianismo, não acreditam no cristianismo. Porque eles descobriram que vocês têm uma história igual a deles. Que eles têm uma história bem bonita e vocês também têm uma história bem bonita. Quer dizer que ninguém faz a diferença entre eles. E quando vocês se gloriam e se vangloriam que nós somos os verdadeiros, eles vos zombam, porque eles não veem essa verdade. Eles sabem que vocês também estão a seguir uma história. Eles dizem assim, vocês também estão a seguir uma história de 12.000 anos, como nós. Eles têm a história de Maomé e vocês têm a história de Jesus Cristo. Jesus depois os apóstolos. E acabou. Terminou aí. E se são repetem os mesmos contos, as mesmas fábulas. Nunca se cansaram. Vão fazendo algumas inovações da história. A história recebeu algumas pinçadelas, com várias doutrinas de demônios infiltradas no meio do Evangelho, como coaching e teologias, não sei o quê. Queriam estudar Deus com as filosofias humanas. Ninguém vai descobrir Deus ou achar Deus com a palavra do homem, ou com a ciência, mas sim com a sua palavra. E mesmo a sua palavra tem que lhe buscar de todo o coração, ok? Bom, mas em parte vocês não têm culpa. Em parte não. Sim, como assim? Hoje vou falar um tema, algo aqui que já falei, mas a miúde. Vou esmiuçar. Vocês em parte não tiveram culpa. O reino desapareceu no vosso meio. Tudo que vocês fizeram é um esforço na carne. Nenhum ser humano consegue trazer o reino na terra. Nenhum. Não, olha para mim. Quando o reino de Deus esteve no Éden e o reino sumiu por causa da corrupção do homem, sabe quando é que o reino voltou? Nem com Moisés era reino. Nem com Noé, nem com Abraão, nem com Moisés. Até Moisés, que Deus subiu no monte e o monte fervia como uma panela, Deus trouxe o reino. O reino foi trazido. Por isso, pai, milagres na segunda-feira, o pai orou, a senhora que estava na UTI saiu nos tubos, encontrei ela a comer muito forte, aleluia.
É isso aí, dona Jussa. É isso que eu estou fazendo na terra. Então você veja que Jesus Cristo é o único que trouxe o reino. É o único. Mas não é o único que desceu do céu. Jesus não foi o único que desceu do céu. Temos Melquisedeque, desceu do céu. Moisés desceu do céu. Elias desceu do céu. Depois temos o segundo Elias, João Batista desceu do céu. Que é o mesmo Elias, claro. Mas esses todos não trouxeram o reino. Por que esses todos não trouxeram o reino? Porque não era a missão deles. Esses todos estavam a preparar a vinda do Filho. Esses todos estavam a preparar a chegada daquele que poderia trazer o reino. E veja que Deus, tendo descido e tomado carne, mesmo assim não vos deu o reino como Deus. Vos deu o reino como homem. E também resgatou o reino como homem. Ou então implementou o reino como homem. Como ele poderia trazer o reino sem primeiro fazer as guerras? Para destornar o antigo reino, que é de Satanás. Não é possível. O território é só um, já vos falei. Você vai trazer o teu reino num território onde tem um outro reino. Você vira escravo, se você não lhe vencer, claro. Então o que é que Jesus fez antes de manifestar o reino? Por isso os 3 anos, Jesus não disse que você já tenha o reino. Era só promessa. Nos 3 anos da preparação, da pregação de Jesus, estava a dizer que é chegado até vós, que chegaria. E quando o reino chegou? Depois de terminar, o está consumado. Está consumado significa a obra terminou, o sacrifício foi feito, e agora que subiu, o reino veio no dia do Pentecoste. Por isso, as primeiras pessoas começaram a se converter com a descida do Espírito Santo. Nem mesmo o líder estava convertido. O futuro líder estava convertido, que era Pedro. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, aquele era o de direito que tinha vindo para trazer o reino. Mas antes, ele lutou com o reino das trevas. Ele os venceu. Por isso eu disse, eu venci o mundo. Ok? Eu venci o mundo. E depois entregou o reino aos humanos. O Senhor se agradou de vós e vos entregou o seu reino, ó bichinho de Jacó. Não é Israel, é a igreja. Israel tinha o reino simbólico, simbolismo do reino, não é reino. É sombra. A sombra não é imagem exata. Ouviram? E agora? Será que esse reino continuou com vocês? Já falei outro dia aí. Por isso eu disse, em parte, vocês não tinham culpa. O reino tinha se perdido. Que culpa tinham Abel e quem? E Caim? Que culpa tinham Noé e outros que vieram? Se tornaram culpados porque pecaram. Mas quem entregou o reino a Satanás foi Adão e a Eva. E também a igreja primitiva teria entregado o reino outra vez a Satanás. A Eva, a mesma Eva, sempre a mesma. Só que a diferença é que agora é Eva espiritual. A Eva é a mulher. Adão é Cristo. E a igreja é Eva. Ok? Por isso Paulo chama Jesus o segundo Adão. Agora veja, a história se repete. Assim como a Eva foi enganada pela serpente, também a igreja teria sido enganada pela serpente. Só que desta vez o Adão não foi enganado. A Eva não conseguiu enganar Adão. Jussara, eu vou assoprar e todos serão curados. Receba a cura, todos estão doentes aí. In the name of Jesus. Ouviu? A cabeça continuou santa. E porque a cabeça continuou santa e o corpo ficou totalmente apodrecido, então o que Jesus fez agora? Jesus veio levantar um outro corpo. A cabeça é a mesma. Mas para levantar um outro corpo, precisou enviar seu amigo, seu irmão, para vir resgatar o reino. Para vir resgatar o corpo. Para vir sarar o corpo. Para vir trazer vida no corpo. Estão a entender?
É isso que fez. E esse amigo dele é o Elias. O amigo do esposo. E Elias teve que fazer guerras. E o mundo todo está espantado. Mas como Elias vai nascer na África? Fostes confundidos. Esperavam um Elias ocidental. Se fosse um ocidental, ninguém iria dizer como Elias vai nascer na Europa. Se Elias é israelita. Se fosse um americano branco, iam dizer como Elias. Ninguém ia dizer como Elias vai ser americano, porque é branco. Se fosse um negro americano, ia dizer como Elias, mesmo nascendo na América, vai ser negro. E fostes confundidos e envergonhados através da boca das crianças. Pois vós sois os inimigos. Vocês pensam que Deus faz o que vocês querem. Jussara, o que lhe apraz, ele faz. Ok? Agora vocês vejam. E Elias veio, por isso a promessa está lá, que ele viria para bater os montes, para endireitar os caminhos, para aplanar a estrada. Quem são esses montes? É o reino de Satanás. Vais encontrar no livro de Apocalipse que o dragão tem 7 cabeças e as 7 cabeças representam os 7 montes, na qual a prostituta mãe está sentada. São esses que dão a cobertura e proteção à prostituta mãe. Quem é essa prostituta mãe? Aquele que foi à igreja de Jesus e que traiu o noivo e que se tornou agora mulher do diabo. A adúltera, a Jezabel. Esses são os 7 montes, os 7 reinos, os 7 poderes, as 7 fortalezas que sustentam, que protegem, que acariciam, sim, a prostituta. Deram-lhe cobertura. Ok? E agora, para você vir resgatar a igreja, você tem que destruir aqueles que estão a lhe dar cobertura. Esses são os valentes. Os 7 montes são os valentes que Jesus se referia. Tem o valente Satanás, estes também são valentes. Ninguém vai entrar na casa do valente, viu? A prostituta mãe é uma casa profanada. A igreja, casa profanada, e 7 montes foram levantados em torno da prostituta. E não estou a falar as colinas do Vaticano, como vos explicaram os adventistas. O Vaticano está sobre 7 colinas. Esquece isso, são montes espirituais. Agora, se tem lá montes, isso é outra coisa. Posso acreditar que o espiritual tem manifestação física. Posso acreditar nisso. Posso. As 7 colinas do Vaticano. São os 7 montes, aleluia. 7 reinos. E também são 7 reis, como disse, aleluia, o anjo a João. Mas no tocante aos reis, sim. 5 já passaram. Naquela altura, um ainda não tinha vindo. Um existia. Mas os 7 reinos são espirituais, são 7 montes onde a prostituta está sentada. Esses são os valentes. Para você entrar na casa do valente, para poder repartir os seus bens, primeiro tens que amarrar o valente. Porque enquanto ele está armado, ele terá em segurança tudo o que ele possui. E agora, vocês tinham condições para você despojarem, ou cristãos, ou filhas. Vosso nome são filhas, geradas pela prostituta mãe. Como vocês poderão despojar a vossa mãe? Como vocês poderiam se despojar os valentes que têm protegido a vossa mãe? Se vocês são escravos do pecado. Por isso eu disse, em parte, vocês não tinham culpa. Vocês precisavam do libertador. Agora vocês se tornam culpados desde o dia que vocês estão a rejeitar o libertador. Até então, vocês não eram assim, de tudo culpados. Não que vocês eram impunes, porque Deus não tem o culpado por inocente. Estou a falar que vossa mãe vos vendeu e vocês se tornaram escravos, mesmo contra a vossa vontade. Que culpa tem um filho que nasce no ventre de uma mulher escrava? Que culpa tem um filho que nasce no ventre de uma mãe feiticeira? Que culpa tem um filho que nasce no ventre de uma mãe prostituta? Não tem culpa nenhuma. Mas ele vai herdar aquela maldição. Então vocês herdaram a maldição da queda da vossa mãe, pois ele vos gerou em pecado. Em pecado ele vos nasceu. Vossa mãe foi Eteia, pecador, escrava. Vossa mãe não é Raquel, não. É a Leia. Vossa mãe é Leia, a escrava com seus filhos.
E assim vocês se tornaram escravos também, como a vossa mãe também é escrava. E agora veio Elias para vos libertar da vossa escravidão e vocês estão a dizer, nós nunca fomos escravos de ninguém. Quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? A história se repete. E desde agora sois 100% culpados. 100%. Porquanto vocês ouviram e não se aprontaram para fazer conforme a vontade daquele a quem vos adorais. Pois vocês adoravam que vocês não conheciam. Os seus estavam fechados. Vocês falaram em avivamento, nem conheciam o que é avivamento. Por isso ninguém conseguiu nascer de novo. Ninguém se converteu. E o mais justo no meio de vocês é pior do que o espinheiro. O mais justo entre vocês é pior do que o espinheiro. Vossos pastores agora foram feitos como palestrantes, discutir Deus. Andam em palestras, em rodas, em conferências, discutir Deus, discutir diretos, discutir espaços, discutir com os vossos pais, a desafiar a teus pais, afrontar os pais. Quem são os pais? São os 7 montes, são as 7 colinas, são os reis da terra. E vocês? E vocês ainda ficam a reivindicar, a reclamar direitos. Não. Vê, por exemplo, o governo angolano vos apertou no cerco e vocês estão se limitar em fazer debates e reclamar os vossos direitos com murmurações. Vai mudar o quê? Não vai mudar nada, vocês são escravos. Mas vocês vão ver que eu vou mudar essa situação. Vocês vão ver que eles não vão vir tocar o homem. Vocês vão ver que eles vão passar de lado. Porque a brutalidade inspira respeito. Eles sabem quem está falando na terra, mas a vocês vão vos perseguir até a exaustão. A vocês vão vos perturbar, porque vocês são escravos. Na outra sala, pai, receba a cura. O governo angolano disse, não pode ter igreja no quintal, quem não ter teologia não pode ser pastor, não pode pregar. Apertados até o cerco. Exaustão, vocês não têm nada, vocês não têm as cartas nas mãos, vosso debate e vossas reclamações não vão mudar a situação. Ouviu, pregadores, falsos profetas e ministros, pastores pentecostais e não sei, adventistas e outros. Não vai mudar nada. Vão na escola, fazem as teologias. Um escravo vai reivindicar o seu senhor? Um filho vai se opor ao seu pai? Pois está escrito, honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Eles são vossos pais, devem lhes honrar. Mas eles, como não são meus pais, eu vou desonrá-los e vou honrar o meu pai. E ninguém vai me fazer nada. Aleluia. Estou a falar, vou desonrá-lo, não vou cumprir as regras dele. Nem eles vão vir cobrar essa regra a mim. Porque eles sabem que eles não podem vir cobrar imposto a mim. Devem cobrar o imposto aos alheios, não aos filhos. Não tem carta nas mãos, pá. Vocês querem reclamar? Vão vos matarem. Um dia aconselhei aquele menino aventureiro que está no Brasil hoje. Que depois, por amor às riquezas, se levantou contra mim. Quando ele estava aqui em Angola, ele dizia assim, me falou, olha, eu vou seguir os teus passos, eu vou atacar o governo angolano. Eu vou afrontar o governo angolano. Eles têm destruído o povo. E não sei o que. E eu lhe falei, vão te matar, rapaz. Você quer me imitar a mim? Você sabe quem sou eu? De onde é que eu estou a vir? Eu não sou da vossa semente. Eu estou a sair de cima. Você é daqui da terra. Vão te matar, rapaz. É melhor você não tentar. O gajo me ouviu, em parte. Me ouviu e fez um projeto de emigrar. Colocou no seu coração, quando eu chegar no Brasil, vou explodir. E quando chegou no Brasil, ele se tornou um revolucionário. E começou a criticar as políticas do governo, e não sei quem, a igreja, a afrontar as pessoas. Não somente deveria afrontar os seus irmãos, outros pecadores como ele. Fez o pior, veio, me afrontou também a mim. Estragou tudo. Mas, em parte, ele tinha obedecido o que eu lhe falei. Vão te matar. Não o fez aqui e eu fui o fazer no Brasil. Ok? Nunca falei isso. Noutra sala, pai. Todos sejam curados. Ele está me ouvir? Ah, não que não me ouve. Ele sabe, ele não pode negar isso. Eu lhe falei, vão te matar. Aliás, é só ver quando ele afrontou o defunto Panzo. Um processo com ele. E ele afrontou imitando-me a mim. Eu fui o primeiro que falou o que ele falou. Ninguém levantou processo contra mim. Mas ele, mesmo estando fora, processo com ele. Está lá, à espera dele. É só chegar no aeroporto, vai ser indiciado.
Os aeroportos já estão preparados. Quando aquele miúdo aparecer, tem que ser capturado, tirar-lhe o passaporte. Por isso ele não vem mais aqui. Alguém lhe avisou, o dia que você vir, vão te tirar o passaporte. Cadê a conter? Ouviu? E assim, vocês não têm as cartas nas mãos, pô. Vocês que deveriam fazer é virem se render, é virem crer no meu evangelho para vocês serem libertos. Não é ficar a discutir aí por cá, fazerem política. Porque não, no Brasil, vocês até estão a dizer o Brasil está bom, o Brasil, a direita é forte, no Brasil, a igreja é forte, a igreja tem deputados. Quem é que te disse que vocês vão ter isso aqui? Aqui vocês não vão ter. Isso é uma ditadura. Isto é uma ditadura. Aqui tem partidos selecionados que vão entrar no parlamento e que vão ter pelo menos uma cadeira ou duas. Aqui se divide as cadeiras. Ok? Vocês querem imitar com o Brasil? Olha, o pastor Marco Feliciano é deputado e não sei o que eles defendem a igreja, a direta. Aqui não tem direta. Qual direta é onde você vai se apoiar? Aqui tem só a esquerda comunista. E o resto todos têm que dançar a música da esquerda comunista. Ouviu? Estão a entender? Vocês não sabem nada, pá. E todos que tentaram se opor a esse regime terminaram no cemitério. A não que vocês, como o regime tem táticas de usar pessoas para fazerem a democracia valer, agentes do serviço secreto, sim, continuareis a falar como os Davides e outros, não sei quem. Sim, falando mal, mas afinal de contas o serviço, aí vocês vão escapar. Mas tenta só você não ser do serviço secreto e se oponha aos projetos dele, para você ver. Jussara, vão te envenenar. E o teu cristianismo não vale para nada. Jesus disse que tomareis qualquer coisa mortífera e não vos fará dano algum. Vão te envenenar e vais morrer. Porque você não tem Deus a quem você assume ter. Ó pregador corrupto. Vocês não têm o reino. Vocês foram gerados por uma prostituta mãe. Vossos líderes são servos de Satanás. Conhecendo as profundezas de Satanás. Vós sois ovelhas de matança, cujos donos vos matam sem piedade e vos vendem por um par de sapatos e por uma garrafa de vinho. Vocês são escravos do pecado. E eu vim para vos libertar. O único que pode falar diretamente, noite e dia, essas coisas e fica impune sou eu. Porque eles sabem quem é que está a falar. Mas vocês não. Tenta só me imitar para você ver. O outro já lhe mataram. Chamava-se Antônio da Silva. Quando eu profetizei contra o ditador, ele também apareceu na rádio e começou a afrontar o regime. Foram lhe queimar lá no Monte Malange. Lhe queimaram lá. Foi lá orar no monte. Um prostituto daquele gatuno vai afrontar os seus pais. Lhe mataram. Mas ele, a mim que ele imitou, ainda estou vivo. Então, eu disse que em parte vocês não tinham culpa porque vocês nasceram em pecado. Foram gerados no pecado. Cresceram no pecado. Na outra sala, vai. E todos sejam curados aí no hospital. Da generalidade. Mas até hoje, agora, vocês não têm desculpa dos vossos pecados. Porque está aqui o libertador. E vocês não querem vir para vocês serem perdoados, para vocês serem salvos. E vocês querem continuar na vossa cegueira, querem continuar nas vossas mentiras, querem continuar nos vossos feitiços, querem continuar sustentando uma salvação que vocês não têm. Então se preparem para irem para o inferno. Se preparem. Aleluia. Se eu estou a falar mentira, por que vocês não fazem esses debates? Por que vocês não fazem essas conferências, debates que vocês fazem para falarem de mim? Não têm coragem. Andam em silêncio. E o vosso povo também são tão tolos, não questionam isso. Deveriam questionar. Mas esse homem está sempre a falar e esses fazem debate. Ninguém fala dele por quê? Tem medo. Não falamos dele para não lhe ajudarmos. Eu não precisei de alguém para me ajudar. A igreja está espalhada em várias nações.
Fariam isso alguém desconhecido? Ah não, ele é desconhecido, está a procurar um lugar ao sol. Essa igreja se tornou a igreja do momento, a igreja mais visível, visualizações incríveis, milhões e milhões no TikTok, todas as nações estão a ser despertadas, todos os dias, pessoas de outras nações e outras línguas, muitos estão preparados para vir para Angola. Você vai esconder uma candeia que está acesa, ou uma cidade edificada sobre o monte? Não é possível. Então vocês têm medo. Vocês continuam sempre com os vossos debates e não põem na mesa o debate do homem que é contrário às vossas regras. Porque há um homem que é contrário a vocês, não se afilia com ninguém, fala mal de todos vocês. Vocês só falam em off entre vocês. Falam numa rede aberta, numa rádio, numa televisão, fazem debate. Não, vocês fizeram bem ao não fazer isso. Porque onde estão os primeiros que começaram a fazer os debates? Tinha uns aventureiros que já tinham começado, como o Tavares e não sei quem, aquele gordo aí da Reforma, e também o outro, o Chiuto, não sei quem, o outro discípulo do Caco Felipe, já tentavam. Cadê estão aonde? Desapareceram por quê? Onde estão? Não, vocês fizeram bem e fazem bem de ficar em silêncio. Aleluia. Amém. Seus covardes. Até hoje, vocês já não têm desculpa dos vossos pecados. Porque eu vim endireitar os caminhos, vim vos mostrar, eu vim abrir. São 27 anos de guerra, dos quais, ou então da guerra, não digo da guerra, 27 anos, os poucos, tantos 7 da recruta. 7? Como assim? 21 anos de guerra, o termo certo é esse. 21 anos de guerra e 2 de recruta. 23 de guerra intensiva para libertar o mundo do cativeiro do pecado. 21 anos lutando com as forças de Satanás. Derrotei todos vocês. Derrotei as filhas. Derrotei a mãe. Estou a derrotar agora os maridos. E todos eles serão derrotados. Nenhum só vai escapar nas mãos de Elias. E assim eu vou alargar a minha tenda. Eu vou esticar as cordas da minha tenda. Vou firmar bem as estacas. Pois muitos filhos estão a vir do cativeiro. Milhões e milhões e milhões e milhões serão libertos nessa dispensação para conhecerem o verdadeiro Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia! É isso que eu vim fazer. Enquanto vocês estão nos debates, nas conferências, nas lamentações e nas murmurações, o MPLA não vos respeita. Alguma vez o MPLA respeitou a igreja em Angola? Me falam ainda. Aqueles que fingem, que parecem ser, são respeitados, são escravos. Tem que ir lá de joelho e implorar o favor. Vocês não se conhecem a história do Bento Kangamba, como ele brincava com vocês nas eleições? No consulado dos Santos? Ele vos chamava, todos vocês, vêm cá, fazem o vosso trabalho. O dinheiro vai entrar nas vossas contas. Estamos lá nas vossas igrejas. Qualquer um que apoiar a oposição, vamos lhe fechar a igreja. Estamos lá. Estamos de olho. Os nossos agentes estão lá. Ai daquele que fazer campanha para a oposição. Estamos de olho. Todos vocês tremiam, vos mandavam algumas gorjetas nas contas. E essas gorjetas entre vocês quase que se matavam. O líder se apoderava das gorjetas. Os outros coliderados, confusão como no Simão Toco. É guerra. Sabes tudo? Sei. E o Afonso dizia, os milhões são meus. Quem manda aqui sou eu. É? Ah, Jussara já chegou na outra sala. Abra a boca. Todos... Ah, boca não. Jussara, está me ouvindo? Receba a cura. Todos estão doentes aí. E o Kangamba dizia, qualquer um que fazer campanha da oposição vai ter problema. E vocês faziam oposição do camarada presidente. Mas vem um, está aqui. Me falaram que o Bento nas eleições passadas estava preparado para ir na igreja. Eu falei, venha, vou lhe humilhar.
Vou lhe humilhar numa live. Aleluia. Eu termino aqui, ok? Glórias ao Filho de Deus. E a brincadeira acabou. Só em pensar em fazer isso, hoje até está na baúca. Jussara, tua espera. Todas as atenções agora vão para o hospital. Já falei e já terminei. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Preciso de ti. O que fizeste em mim? Como a corça anseia por água, assim minha alma, como terra seca. Esquece. De Sara. Eu estava controlando, não vi ela. Hã? Ele mandou uma mensagem. Oh, preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, Yahweh. Estava te buscar, bué, né? Na outra sala, pai. Sim, fiquem curados todos os doentes nessa sala. Em nome de Jesus, seja desvaziada essa sala. E as outras salas também. Hã? Rita, estava te cuidar bem, né? Conceição, estava te cuidar. E a Amélia Chiute. E a Hermínia. E a Eugênia Tito. E o DJ Mário Alicia. Na outra sala, para que fiquem sabendo que eu sou Elias que havia de vir na terra e que já estou a mandar na terra. Sejam curados todos os doentes nessa sala. Manuel Luemba disse muito, pai. Ilson disse que estava mesmo, estava quente, né? Nunca mais ouvi essas palavras. Catarina Laza. Ai é. Nora estava a cuidar. Conceição Gama, muito. Estécie beaucoup de cuidar. Mamãe Leonim, muito forte. Fátima Reis, muito forte, muito doce, Albertina. Heraldo, sim, mestre. Eduarda Ferreira, aleluia. Jorcileia, bem bom. Conceição Coio, agora mesmo que entrei já está a terminar. Sim, já comecei há muito tempo. Pá. Eu falei a causa da desgraça da igreja de ontem, não de hoje. De hoje é uma igreja viva, porque Jesus não estava no meio deles. Jesus tinha saído no meio deles. E todo o esforço que eles fizeram para poderem ver Deus, em vão. Era preciso levantar outra vez a casa. Revolução. É, Sérgio Manuel? Noutra sala, Jussara, para que fiquem sabendo que o Senhor Deus me enviou até vocês, quando eu assoprar, todos os doentes vão ficar curados. Recebam. E tem um português que diz que esses são falsos sinais e falsos prodígios. Mostra-me os verdadeiros prodígios, ó português. Ou seu falso pastor. Mostra-me os verdadeiros prodígios. Tu nem dor de cabeça consegues tirar, oh, rapaz. Estragaste a tua vida. Você estava embora bem. Me falaram que tens muitos... No teu canal tem muita gente. Jussara, sejam curados. Me falaram que o teu canal tem uma multidão de inscritos. Agora você veio afrontar aquele que é proibido afrontar. Epa! Estragaste o teu pão, oh rapaz. O nome dele é quem? Teu nome parece que é Ferreira ou como é. Estragaste o teu pão, rapaz. Ó português. Hã? Você estava embora bom com as tuas mentiras. Pelo menos aqui na terra tinhas alguns prazeres terrenos. A falsa paz. Hã? Agora que você afrontaste o Elias, nem a falsa paz você vai ter. Depressão contigo. Vais perder tudo.
porque nunca tiveste nada. Você pensasse que poderia... E nós descobrimos qual é a causa que ele se levantou para incluir-me na lista lá do Edir Macedo, Valdemiro Santiago e outros falsos profetas, Benny Hinn, não sei o quê. É a Pontinha, na outra sala, pai. Você que está a me ouvir, a Pontinha é o lugar onde está a nossa igreja lá em Portugal. É uma igreja muito grande. Uma multidão se congrega. E não é fácil, no Ocidente de Portugal, você ter uma multidão. Então, e a igreja desse bandido dizem que é próximo da Pontinha. Está na mesma região. Então ele anda a passar com o carro aí. Assim já lhe deram toque, olha. Quem está a te desvaziar é um português que está aí. Esse português chama-se João Cardoso. Só que ele não é o líder está em Angola. Ouviu? Ele assim passou lá com o carro, parou com vidros fumados a espreitar na hora da saída. Está a ver uma multidão de gente a sair aí. Eu creio que disse, em Portugal? Nem mesmo nós portugueses conseguimos isto. Como assim um africano? Em Portugal, pá. E não é somente angolanos ou então africanos. Portugueses, aliás, o líder é um português, o pastor, o bispo. Como assim? Então ele pensou, não. Para eu desvaziar essa igreja e impedir as pessoas virem para essa igreja, eu tenho que falar mal do líder deles. E meteu a minha foto aí e me chamou de falso. Que os sinais são falsos. E é pentecostal. Sempre são os mesmos. Pergunte os pentecostais, teus comparsas de Angola, vão te falar os danos que eles tiveram ao se levantarem contra mim. Não, você não tem ligações aqui? Tem ligação a pentecostal Portugal, tem amizades e ligações. Aliás, essa pentecostal veio de Portugal. Ou então a Assembleia de Deus daqui veio de Portugal. Eu conheço a história. A mistura da Assembleia e não sei de quem e pentecostal. Uma veio da América, outra de Portugal. Deverias ligar para aqui, para os teus comparsas, que muitos deles têm lá igrejas lá em Portugal, para te contarem a história do homem. Que o homem vive das afrontas. Que o homem prevalece e vence todas as batalhas. Que o homem é invencível, é imbatível. Quando mais você lhe afronta, mais você lhe apresenta. Quando você mais se opõe ao homem, mais você ajuda ele a crescer. Então você me ajudou, português. Fizeste bem. Vais perder até o bocado que você tem. Aquele povo todo vai na igreja do João Cardoso, lá na Pontinha. Tu também estás na Pontinha? Sim. E vais ficar perturbado. E vais saber que é duro recalcitrar contra os aguilhões. Ele tinha que perguntar aos pentecostais de Angola e do São Tomé quais são as consequências que eles sofreram. O líder do São Tomé, que falou que eu era falso, anda no estado crítico, nem sai fora, doente, deprimido, paralítico. Ok? Pergunta o líder dos pentecostais o que eu lhe fiz aqui. Pergunta. Quantos pastores morreram? Divergências, choque, inimizades, separações. Se fizeram minimigas. E despojamos a pentecostal de Angola. Então você foi infeliz. Eu não sou Edir Macedo, não. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste, nem no século próximo. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Será que a Jussara já entrou? Sim. Aristide Sebastião. Esse é sinal que a Tuga foi tomada. Por isso um português se levantou contra o homem. Isso é sinal que a Tuga é um território do homem agora. Depois disto vai vir uma grande colheita. Eu já avisei. Eu até apelei. Eu disse, João, prepara a tenda. É a colheita da glória da lua em Portugal. Um bêbado daquele, né, Eulália? Eulália disse, é um bêbado daquele cheio de vinho. Cheio de vinho.
um bebedor de vinho. Vocês que estão doentes aí, já vou vos curar também. Põe a mão no lugar de enfermidade. Na live, põe a mão no lugar de enfermidade. Alguém disse que alguém que está 6 meses com problema do joelho. Põe a mão no joelho. Para que fique sabido que o Senhor Deus me levantou para esta hora, para incendiar a terra. Ó terra! Sejam todos curados em nome de Jesus Cristo. As enfermidades saem, as dores desaparecem, pois está escrito, Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Receba a cura, sim. Em nome de Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, receba a cura. Seja liberto, seja livre. E você que está a interceder por alguém que está doente, a palavra chega até lá. Qual palavra? Minha palavra. Senão pela minha palavra. E eu envio a minha palavra até essa pessoa. E essa pessoa seja curada agora. Em nome daquele que me enviou. Seu nome é Jesus. Assim como o hospital está sendo esvaziado, eu também desvazio este lugar. Não de pessoas, mas sim de enfermidades. Sejam desvaziados, sim. As dores, as enfermidades do vosso corpo, eu arranco, eu removo, sim, em nome de Jesus. E outros motivos, o meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois Ele nos tem abençoado com todas as suas bênçãos, aleluia. E essa é a bênção do Evangelho, a bênção plena do Evangelho. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. Oh, recebam. Amém. Graças a Deus. Coisa nova na terra. É Janice Marcos. E aí, Sair Vanderlei. Fiques curado. Estás curado. Estás livre. Testemunhe as maravilhas. Cadê esta onda, dona Jussara, pá? O que aconteceu com a dona? Sumiu? O que houve? Confirma aí. Sumiu da live a Jussara, né? Será que já terminou a obra aí ou como? Testemunhe o que foi feito agora. Pai, noutra sala, para que fique sabido que Elias já está na terra e na sua terra e manda na terra todos doentes nessa sala. Agora, receba a cura. E a história se repete, mas nós não estamos a contar história. Repetição dos fatos para fazer uma nova história. Uma nova história Deus tem para ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouviremos sua voz. Pai, entrou crianças novas na sala no coma. Eu vou acordar elas. Em nome de Jesus Cristo. Quando eu assoprar, as crianças todas vão... Agora mesmo. Jussara, lhes controla. Acordem! Levantem-se! Morte, sai delas! Em nome de Jesus Cristo. Uau! Controla, Jussara. Agitação aí. Estão a chorar. Estão a gritar, estão a chamar as suas mães. É incrível. Ah, ainda não entraste lá? Amém. Tá bom. Se não entrar, vai acontecer agora o que eu mandei. Mas eu quero que você confirme. Matos, meu sobrinho está na UTI, mandei-lhe colocar no ouvido. Acordou, fizeram exames, todos deram negativo. A doutora admirou, disse que o fígado dele desencheu automaticamente. Ouviu? O sobrinho do Matos Mungo, mandei-lhe colocar no ouvido o áudio, né? Acordou, fizeram exames, todos deram negativo. E o fígado que estava comprometido, inflamado, desinflamou automaticamente. Grandes maravilhas, pá! Estava na porta, pai. O momento em que o pai orava, 2 crianças que estão nos tubos ficaram agitadas, gritaram muito. Uma criança já está calma. É incrível. A enfermeira não quer me deixar, mas a palavra chegou até as crianças. É incrível. Ouviram? Ficaram agitadas, começaram a gritar. Saíram do coma. Oh, terra! É isso que eu vim vos mostrar.
É o poder do alto. Não são conversas, não. Não são conversas de palavras persuasivas de sabedorias de homens. É o poder do alto. Na outra sala, todos sejam curados agora. Eita glória! Incrivelmente incrível, Wilma Rosane. Na outra sala, Pai, e todos estão doentes, vão sair desse lugar aí. Receba a cura, em nome de Jesus Cristo. Na outra sala, Pai, e todos sejam curados. Não é história, é um facto. Agora, com eficiência. Na outra sala, Jussara, e recebam a cura todos nessa sala aí. Isto é em nome de Jesus Cristo. Pai, muitos pacientes curados, salas, camas vazias, salas, glória a Deus, aleluia, vazias. Isso é incrível. Eu testemunho, porque ele esteve lá anteontem. E agora, salas vazias. As pessoas que ele deixou lá, que receberam a palavra, já saíram. As salas estão vazias. É incrível. Porquanto eu destruí aquela fortaleza, Jussara, ninguém vai se opor mais aí, ninguém. Eu disse, não há bruxo, não há potestade, não há nada. Glória a Jesus Cristo. Manda uma palavra para derrubar a potestade no hospital do Nzeto. Cai por terra essa potestade, todos os doques e tronos e fortalezas e legiões, eu expulso daquele lugar aí, em nome de Jesus Cristo. E todos os doentes que estão lá nesse momento sejam curados. Aí no Nzeto, estou com pressão alta, baixa a tua pressão. Estou aí no banco da urgência. Jussara, mandei fotos de salas vazias. Muito forte, pá. Admirável a fervosidade da serva Jussara. Amor pelas almas. Achou servas prontas. Na estene. Deus seja louvado. Conserate serigrafia. Graças a Deus. Jussara, será que já é o fim? Vamos orar para a última sala. Até aqui, Sara, eu quero que você vá na última sala e eu vou ministrar para todo o hospital. Até onde você não chegou, a palavra vai chegar. Pois a Mônica Chitambuila não precisou estar aqui próximo de mim para eu curar ela. Assim também outros. Passei agora na sala dos adultos que estavam nos tubos, todos curados, camas vazias. Incrível! Que estavam nos tubos. O Senhor está a fazer grande obra. Mas como eles são inimigos do Evangelho, estão a fingir que não estão a ver. Ninguém está a falar nada lá no hospital. Entre eles a direção do hospital. Estou à espera na última sala. Porque eles, se fossem amigos do Evangelho, eles poderiam testificar isso. Mas nós não precisamos da ajuda deles. Eu vi-lhes mostrar o poder de Deus. Não é aquele que eles ouviram lá nas igrejas deles. Nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Só palavras. Poder, poder, cura, cura. O verdadeiro poder está aqui. Estou à espera da última sala. Na última sala. Pai, em nome de Jesus Cristo, não somente nesta sala e outras salas aonde a dona Jussara não entrou. Eu mando a minha palavra e todos os doentes sejam curados nesse hospital. Agora recebam a cura. Enfermidades saiam. Ó vento do Espírito, assopra sobre esse hospital e começa a remover os demônios, os diabos, os espíritos
espíritos de enfermidade e todas as doenças, mazelas e dores, no nome de Jesus Cristo, receba a cura. Assopra os ventos do Espírito, não somente nesta e outras salas aonde você não foi. Assopra, assopra, ó Santo Espírito, no nome poderoso de Jesus Cristo. Diga amém. Deus abençoe a Dona Jussara. Mas logo, às 20 horas, por quanto hoje é quarta-feira, temos a nossa live. Então, espero que vocês apareçam no Zoom e eu me despeço no vosso meio e voltarei outra vez.